Estamos de volta no nosso Sem Tabus. Deixa eu lembrar a você do curso sobre família. Esse curso tem várias lições que são práticas, são para ajudar você a desenvolver melhor a sua qualidade de vida pessoalmente falando. E claro, quando nós estamos bem, nós também conseguimos lidar melhor com os desafios de um relacionamento, com marido, com filhos, com a vida. Então, esse curso, que é um presente nosso, é gratuito para você, tem também uma lição muito bem trabalhada sobre sexualidade. Então, faz o seguinte, amanhã, logo cedo, a partir das 8 da manhã, já entra em contato com a gente e pede a sua revista. Entra em contato pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 e nós vamos atender você, pegar os seus dados pessoais e, melhor, os dados postais e vamos enviar para você a revista Entre Família, que é um curso sobre saúde. Inclusive, ao final dela, você será presenteado com um brinde aqui da Novo Tempo e ainda mais o certificado de conclusão do curso, porque nós nos importamos e queremos conferir que, de fato, você tenha aprendido, feito cada lição, respondido os questionários. Isso significa que nós nos importamos com o seu bem-estar. Então, entre em contato com a gente ou pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que aparece aí no seu vídeo, que é o WhatsApp da Escola Bíblica. Pede a revista e nós temos prazer em mandar para você. Hoje nós estamos respondendo a várias perguntas. Aliás, vamos fazer alguns programas especificamente atendendo às perguntas, os questionamentos que você aí de casa, por acreditar no nosso trabalho, por sentir-se confortável em nos perguntar. Nós fazemos questão de, então, trazer essas perguntas, trazer bons profissionais para te ajudar. Então, obrigada a você que participa sempre com a gente. Que Deus abençoe a você e vamos continuar aqui conversando com uma especialista em sexualidade. No programa de hoje, Eliane Alvarenga, bem-vinda outra vez para o nosso segundo momento, quando você dizia a respeito de uma moça que diz nunca ter sentido vontade de fazer sexo. Faz por fazer, mas não sente o desejo. E no final da sua resposta, antes de ir para o intervalo, você disse a respeito de pensar, de se dar a oportunidade de pensar sobre o sexo. O que seria esse pensar sobre sexo e como ele pode trazer o desejo para alguém que até hoje diz não sentir? Então, o que é o pensar sobre sexo? É você se imaginar na situação? É você pegar tudo de bom que tem no seu parceiro, que de alguma forma te estimula também. Então, às vezes são coisas simples. Às vezes, quando a gente conversa sobre desejo, as pessoas imaginam assim, imaginar já na cama, imaginar no ato sexual. Não é isso. Você pode começar com coisas muito mais simples, de, por exemplo, ter orgulho, ser feliz por alguma característica do seu cônjuge, do seu marido. E aí você imaginar ali, nossa, olha como meu marido, ele tem essa característica boa, como ele é cheiroso, como ele é bonito, como ele cuida bem de mim. E arrumar coisas para elogiar. Muitas vezes, Darleide, a gente fica muito fixado nos defeitos da pessoa. E a gente se fixa tanto nesses defeitos que a gente vai perdendo essas características boas que a pessoa tem. E quando a gente fala sobre desejo, eu preciso resgatar a ideia de que muitas mulheres às vezes se culpam só de pensar em sexo. Elas tiveram uma educação sexual, de novo, que é tão repressora que para elas essa mulher que pensa em sexo é uma mulher que não é uma mulher direita. Uhum. E aí isso pesa muito para ela. Então, eu penso alguma coisa, me sinto um desejo sexual, penso no meu marido em algum momento mais íntimo e eu logo jogo areia em cima desse pensamento e vou pensar nas louças que estão sujas, na roupa para lavar, nos meninos que estão gritando. E eu não deixo esse desejo surgir. Mas falar sobre desejo para a mulher, a gente também precisa levar em consideração que esse desejo, ele pode aparecer em dois momentos distintos. Ele pode aparecer antes de uma relação sexual, e você realmente pensar nessa relação, pensar nesse momento, querer estar ali na intimidade com o seu cônjuge, mas ele também pode aparecer a partir da excitação. Então, a partir do momento que meu marido chega perto de mim, começa a me tocar, me beijar, e eu começo a pensar assim, tá bom, tá legalzinho, eu acho que eu quero.
Então, o desejo ele também pode aparecer no meio da relação sexual. E muitas mulheres falam assim, mas eu só vou me relacionar sexualmente se eu tiver com muita vontade. Infelizmente, ela vai se relacionar sexualmente pouco. Porque existe um estudo, inclusive da Esther Perel, que é uma psicóloga americana, e ela diz o seguinte, que no início do relacionamento, a gente tem a tendência de ter mais desejo. E esse desejo ser natural, ele aparecer espontaneamente. Mas, quando a gente já tem alguns anos de casada, e essa convivência já faz parte do nosso dia a dia, esse desejo, ele passa a ser responsivo. Então, ele vem em frente a uma resposta. Eu percebo alguma coisa e respondo a esse desejo. Ele não é mais naturalzinho. Então, ele vem a partir de um contato, a partir de um toque, de um beijo, de alguma coisa que você ouviu, né? E aí ele surge. Diferente do homem, né? O homem não, o homem tem esse desejo que é mais espontâneo. Esse desejo responsivo, ele é uma característica nossa. Então, a gente precisa se permitir, né? Pensar mais sobre sexo, sim, pensar no nosso cônjuge, inclusive planejar alguns momentos íntimos, né? Separar um dia na semana. A gente separa tantos dias para tantas atividades, a gente às vezes agenda o nosso dia por horários ali e muitas vezes a gente não deixa um momento para a nossa intimidade. Ler sobre o assunto ajuda. Então, quando eu pego um livro sobre sexualidade, eu começo a ler. Quando eu busco no Instagram, né, no Facebook, lugares que me falem também sobre essa construção da sexualidade e eu vou aprendendo coisas novas, me ajuda. Quando eu escuto músicas, né, então, eu lembro muito da época que eu era noiva. Eu estava planejando o casamento e eu pegava sempre um monte de música romântica da igreja e ficava ouvindo aquelas músicas românticas de casamento. E o desejo sexual, ele surge também a partir daí. Porque você está estimulando de alguma Estimulando os seus forma. sentidos. Os 5 sentidos. Então, vamos atrás desses 5 sentidos. Mas volta nesse momento o medo de estar pecando. Então, é pecado isso. É pecado pensar, é pecado desejar. Porque, novamente, a gente precisa considerar toda uma construção, toda uma história que tem a ver, inclusive, com a própria religião, que falo sempre que é bom fazer distinção entre o que a história da religião é uma coisa e aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é necessariamente a mesma coisa em hipótese alguma. Aquilo que nós fizemos com a palavra de Deus, cada um de nós pode interpretar e fazer como queira. Agora, quando nós vamos com simplicidade buscar conhecimento na palavra de Deus, quando nós estamos ali o quanto mais desprovidos ou querendo mergulhar no conhecimento que a palavra de Deus nos dá, ao lidar com a Bíblia Sagrada, para os que creem, nós precisamos pensar que estamos lidando da forma mais espiritual possível com aquilo que é o pensamento de Deus, traduzido em palavras humanas, escrito por pessoas que tem a linguagem, portanto, humana, mas a essência do que está escrito, o fundamento daquilo que está escrito é sim a revelação de um Deus tão grandioso que se faz tão próximo de nós, se permitindo ser traduzido, permitindo ter o seu pensamento, a sua vontade trazida a nós de forma simples, em comparação com quem Ele é. Mas com aquela palavra, com aquela instrução, nós podemos conhecer quem Deus é e a vontade dEle para nós. E quantas vezes nós vamos, então, encontrar na palavra de Deus a revelação de que sexo não é algo mal, não é algo sujo, não é algo feio. O que nós vamos fazer com o sexo pode sim trazer sobre esta área da vida sofrimento a nós. Então, quando a palavra de Deus vai dizer a nós, olha, não seja lascivo, não seja imoral, isso não é o sexo em si. Mas quando nós vamos lá no Gênesis, por exemplo, e a palavra de Deus nos diz que ao criar homem e mulher, Deus diz para eles crescerem, multiplicarem, ele estava falando de sexo e não há nenhuma observação ali naquele momento, no sentido de, olha, vocês vão crescer, multiplicar, vão fazer sexo, mas isso é por conta do pecado. Não, muito pelo contrário.
Então, considere o que sabe-se sobre sexualidade pela palavra de Deus, que nos instrui. Vamos ler o livro de Cantares? Eu sempre digo, quer uma boa receita, leia o livro de Cantares, mas leia com os detalhes mesmo. Você vai ver uma sulamita, antes ali do casamento, que pensava em sexo, que já admirava Salomão, que já descrevia vários aspectos da sexualidade ali, dos beijos, dos abraços, da intimidade, de estar no campo. E depois você vai ver uma sulamita que aprofunda nesse conhecimento. E aí ela descreve com detalhes aquele corpo do Salomão. Né? Então, assim, a gente percebe como Deus foi bom em permitir que Cantares ficasse ali na Bíblia. Exatamente. Porque realmente, se não tivesse ficado, como a gente teria conceitos equivocados usando a palavra de Deus? Mas a gente tem ali um livrinho separado, todo lindinho, pequeno, 7 capítulos, numa sentadinha você já lê todo, que é um livro lindo e que fala, sim, do amor sexual, da beleza desse contato entre homem e mulher, da intimidade. E Sulamita e Salomão, para mim, é o melhor exemplo de intimidade, de sexualidade bem trabalhada, antes, durante, depois. A gente consegue ver assim, inúmeras respostas, inúmeros casos e tirar ali uma essência muito boa de Cantares. E é um casal que nos revela assim, a simplicidade de ser humano. Eles não formam um casal perfeitinho. Não, eles têm crises, eles passam por afastamento, inclusive sexual, quando ele se vai, ela fica aqui no desejo, ela sente muito porque ele não veio ainda, sente falta um do outro, se descrevem. Nós percebemos ali algo que tem a ver exatamente com o que você diz sobre olhar, sobre pensar. Eles se admiravam, né? Então, aquela mulher, ela admira aquele homem quando ela descreve o corpo dele, os seus braços, suas pernas, admira fisicamente a ele e ele admira aquela mulher, seus cabelos, seus olhos, seus quadris, suas pernas, seus pés. Agora, tem marido que nem sabe que a mulher tem pé, tem marido que nem sabe que a mulher tem pescoço, nem sabe que ela tem umbigo. E Salomão olhava para aquela mulher inteirinha e via todo o seu corpo. Portanto, é uma descrição de alguém que admira, que olha desejando e que deseja olhando. Então, dá uma olhada lá. Quando você diz assim, para pesquisar, ver, ir na rede social, só quero fazer uma observação e sei que exatamente você faz também, cuidado com que tipo de informação você está tendo acesso. Se você não é uma pessoa que tem filtro, que não tem segurança, você pode ir comprando informações que não são as mais adequadas, inclusive desrespeitando os seus próprios princípios. Então, tenha cuidado, volte-se à palavra de Deus, ela te instrui, volte a livros que são, de fato, seguros com as informações, para que você tenha, porque se não dizemos isso, alguém vai dizer, bom, eu estava assistindo o Sem Tabus, ouvindo o Sem Tabus, e as meninas me disseram para ler, e elas vão começar a comprar romances. Vão comprar romances, essas trilogias que aparecem, esses romances que aparecem, que são pornografia açucarada para mulheres, por exemplo, e aí vocês vão dizer que foi instrução nossa, de forma alguma. Isso, inclusive, tem um outro lado, que é de deturpar aquilo que é sobre sexualidade, porque a pornografia não é sexualidade, não é sexo, com essa proposta com a qual nós estamos falando, né? E assim, eu acho que a igreja tem crescido nesse aspecto, de ter pessoas que você pode confiar no conteúdo e sim dentro dos princípios, porque quando a gente analisa a sexualidade, a gente precisa também levar em consideração a sociedade em que vivemos. E quando eu analiso essa sociedade em que eu vivo, eu tenho exatamente essa sociedade que é permissiva. Então a gente precisa delimitar, Darley, de que historicamente eu tive uma época de repressão sexual, que não resolveu os problemas sexuais, que não fez as pessoas felizes, e depois a gente foi para o outro extremo, que é tudo pode, tudo é permitido. E eu preciso também apontar que o tudo é permitido não resolveu as questões sexuais. E aí eu digo o seguinte, quando a gente pensa na palavra relacionamento sexual, eu não estou levando em consideração só a questão física.
Eu estou levando em consideração também a questão do relacionamento, da parte psicológica, da troca entre duas pessoas. E aí eu vejo que Deus é perfeito de novo. Porque Deus Ele não fez simplesmente o sexo. Ele quer que você se relacione sexualmente. Ele quer que você use do sexo para você ter um relacionamento conjugal mais feliz, que você seja íntimo dessa pessoa. Então eu não posso ir para os extremos, nem da proibição e nem da permissividade. Eu preciso ter um equilíbrio de pensar assim, pensar sobre o sexo com princípios. E a Bíblia é perfeita nisso, e nós temos inúmeras pessoas hoje na igreja que também falam sobre isso, estão o tempo inteiro postando nas redes sociais, e você realmente tem que ter muito cuidado em relação a quem você vai estar seguindo. É isso mesmo. E se você quer seguir a informação de confiança, aproveite o Laço e Soma no Instagram, que tem sempre vídeos, postagens suas, com muita responsabilidade, com muita clareza. Laço e Soma. Laço no singular mesmo, né? Laço e Soma. Fica a nossa dica para você. E vamos continuando com mais uma questão enviada por uma das suas seguidoras, que diz: é errado a mulher se tocar até ter orgasmo durante o sexo com o marido? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que ter muito cuidado ao falar, né? Porque muita gente hoje na igreja acha que masturbação é simplesmente o toque ali na região genital e está se masturbando e se proíbe, inclusive, no momento da relação sexual com o cônjuge. Então, assim, é importante pontuar que masturbação é sexo solitário, né? E eu também não posso praticar sexo solitário com o meu marido de voyeur, né? Ele está ali só observando e eu estou chegando ao prazer sozinha. Eu acho que quando Deus pensou no sexo, um dos princípios do sexo era um conhecer o outro, né? Então, a Bíblia ela traz a palavra conhecer. E o conhecer não é só no aspecto de olhar, é no aspecto também de você saber exatamente onde você toca e que tem uma reação boa. E aí a gente observa que na masturbação existe um estudo que diz o seguinte, que 60% das mulheres que se masturbam chegam muito mais rápido ao orgasmo. E geralmente esse tempo é um tempo de 5 minutos. Ou seja, essa relação vai ficar um tanto quanto prejudicada. Vamos segurar aqui e aí a gente espera você em 2 minutinhos, quando já estamos de volta. 3 minutinhos. Até já!